Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É isso aí, galera. Começamos aqui a nossa aula de arte de hoje e eu quero focar nessa questão da expressão corporal com a mensagem oral. É muito importante você conciliar esses dois para que a mensagem chegue para o observador, o espectador, de forma clara. Porque muitas vezes a gente, quando lê, por exemplo, mensagem no celular, a interpretação ela fica muito vaga e vai muito do temperamento ou do conceito que as pessoas têm quando lê essa mensagem. Então isso gera problema, gera confusão, gera um desconforto. Até porque, quando criaram os emojis, foi para solucionar isso, para a pessoa perceber o tom ou a questão da interpretação da imagem. Tem gente que fala uma coisa de brincadeira, mas para quem está lendo, nem sempre consegue perceber essa brincadeira no texto. Então, quando eu trago essa questão do bom dia, para a gente perceber de forma clara e interpretar, claro, essa mensagem por questão completa através da oralidade e do corporal. Então, é muito importante isso, a expressão corporal unindo com a informação de forma oral. Então, quando eu falo aqui a vocês, bom dia, esse bom dia soa como se fosse um mau dia. Não parece que eu estou desejando bom dia para ninguém. Agora, quando eu chego e falo bom dia, você sente essa energia, claro, do bom dia. Então, por quê? Porque o meu corpo está falando, o meu rosto está falando, a cara está expressando esse bom dia. Então, a gente vai focar nessa questão hoje da expressão corporal com a informação tanto oral quanto cantada. Claro, quando eu falo de cantada, porque a gente vai chegar no final, eu vou passar essa atividade com a música e vocês vão fazer essa interpretação. Mas ainda focando nessa importância da expressão, eu vou dar um exemplo aqui também de como é importante essa questão do corpo. Então, se eu falo aqui de amor, eu te amo, eu te amo. Você vê que você não sente a questão do amor, porque é da expressão corporal. Mas se eu falo aqui, vá se danar, vá se ferrar, vá se ferrar. Então você vê o contraditório. Enquanto eu falei de amor com a expressão agressiva, eu mandei você se danar, se ferrar, com a expressão amorosa. Isso cria uma confusão de interpretação na cabeça da gente. Por quê? Porque a expressão corporal fala uma coisa enquanto a oralidade fala outra. E isso fica estranho, fica esquisito. E muitas vezes não fica claro, certo? E dando margem a várias interpretações. E isso é ruim. Então vamos ser claros na nossa interpretação, claro, unindo esses elementos, o corpo e a informação. Então, a gente pode perceber que todo gesto, todo movimento, toda expressão do corpo, da fala, do rosto, enfim, ela é comunicativa. É igual a isso aqui, né? Você cruza os braços e relaxa, isso mostra indisposição. É diferente. Ó, isso aqui é disposição, isso aqui é indisposição. Então a gente tem todo um movimento, toda uma expressão que o corpo faz e que fala e que comunica. E isso está muito amarrado com a questão do teatro, em que se trabalha muito a expressão, o movimento corporal, já que o teatro está ali para comunicar algo, né? Que esteja acontecendo numa peça, num show, enfim. A expressão corporal ela é importantíssima para uma comunicação visual, principalmente no teatro. Então o teatro ele é todo desenvolvido, a sua prática, no conhecimento dessas expressões e desses movimentos corporais. Porque se você não conhece o seu corpo direito, se você não conhece o seu corpo ao ponto de fazê-lo expressar de forma clara, termina a sua comunicação também não ficando tão clara. Falando teatro, a gente vai mostrar um pouco desse mundo que explora esse movimento, essas expressões, enfim, explora todo o nosso corpo a fim de comunicar
algo. O teatro é uma manifestação artística que faz parte da história da humanidade. Esta arte surgiu no século VI a.C. na Grécia, como resultado das festas dionisíacas que eram realizadas em homenagem a Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Na Grécia, o teatro era uma manifestação sagrada e acontecia durante a primavera. O teatro grego era marcado pelas máscaras, os ornamentos e pelo tablado. O primeiro homem a ser considerado um verdadeiro ator foi Tespes, que fingiu ser o próprio deus Dionísio durante uma das festas gregas. Ele é até hoje conhecido como o primeiro ator do teatro ocidental. É possível dizer que a ação dramática nasceu na Grécia. Com o tempo, os gregos passaram a construir prédios teatrais ao ar livre, com arquibancadas para o público, espaço para orquestra e palco. Todas as pessoas eram bem-vindas para assistir às cenas de tragédia, comédias e sátiras gregas. O teatro grego também contava com cenários e troca de figurinos e máscaras. Esta manifestação refletiu fortemente no nosso teatro contemporâneo. No Brasil, o teatro começou no século XVI, tendo como principal objetivo a difusão da fé católica. O padre José de Anchieta foi o primeiro autor de teatro do país e escreveu autos para a catequização dos índios brasileiros no período da colonização portuguesa. Um exemplo é o Auto de São Lourenço, que foi escrito em tupi-guarani, português e espanhol. Depois da atividade teatral jesuítica, o Brasil ficou muitos anos sem desenvolver a arte dramática. O teatro só ganhou força no país depois de 1808, ano em que a família real mudou-se para o Rio de Janeiro. Entretanto, a manifestação teatral só se consolidou no Brasil depois da independência, em 1822. Então a gente viu aí um pouco da história do teatro e uma curiosidade interessante é sobre o símbolo do teatro, né? São as duas máscaras, uma triste e uma alegre. Muita gente desconhece porque o teatro ele tem esse símbolo. Então, como as duas primeiras representações teatrais que surgiram foi a comédia e o drama, então essas duas representam o teatro. Então a comédia é aquela máscara feliz e o drama é aquela máscara triste. Então essas duas representações é que fez surgir esse símbolo do teatro com aquelas duas máscaras. Então, para começar, vamos lá com o teatro da comédia, né? É aquele teatro onde toda a sua história, todo o seu roteiro sempre vai convergir em cenas, como posso falar, em cenas curiosas que nos permitem rir muito desses acontecimentos. Então você sempre vai lá perceber motivos de boas risadas nas histórias do teatro de comédia. Veja aí um exemplo. Querida Olivia, você gosta muito de trabalhar aqui, né? Demais! Ótimo! Eu fico muito satisfeita, sabe? Afinal de contas, encontrar uma boa empregada hoje em dia tá dificílimo. Dificílimo! Realmente, minha filha! Encontrar uma boa empregada! E claro, como eu falei que a comédia e a tragédia, ela foi as primeiras representações teatrais, vamos lá para a tragédia, que é o oposto da comédia, né? Você sempre vai perceber ali uma dramatização, um sofrimento, uma angústia, enfim, você sempre vai perceber uma tensão nessa dramaturgia. Veja um exemplo aí também. Mãe! Mãe! A Alessandra se matou! O que você tá falando, Luiz? Acabei de levar ela em casa. Quando eu cheguei na casa dela, enquanto eu conversava com a mãe, ela subiu pro segundo andar da casa, pulou da janela, bateu com a cabeça. Ela morreu! E tudo culpa desse Judas. Eu separei mais dois estilos de teatro, a ópera e, no caso, o musical. A ópera, eu vou apresentar agora um exemplo para vocês da ópera, e que você vai perceber que é uma forma de teatro
que a história é sempre contada de forma cantada. Então você vai ter os personagens sempre contando a história, mas também cantando, ou seja, em vez de estar falando, sempre vai estar cantando a história. E claro, não pode deixar de faltar a orquestra também que se trabalha no fundo. Então você tem ali a peça acontecendo, mas toda a história, todo o diálogo, enfim, vai ser de forma cantada. Veja aí. You sang to me in dreams he cared. That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there. Um filme musical, que também é uma forma de teatro e que contém música. Diferente da ópera, é que nem sempre o musical tem orquestra e também tem as partes em que as pessoas, os atores, eles fazem a dramaturgia sem necessariamente estar cantando. Mas, claro, a música sempre vai estar presente no decorrer da apresentação. Então, é uma mistura entre o diálogo comum e a música. Então, você vai ter ali dança, música, enfim, toda essa mistura, toda essa dinâmica entre o teatro e a música sendo ali misturada de uma forma bastante interessante. Veja o exemplo aí. Permaneceremos encantados um com o outro como na primeira noite em que nos conhecemos. Ah, o nosso primeiro encontro. Você me levou pra ver Morte e vida severina. E como nós rimos. E para finalizar a aula de hoje, eu vou explicar a nossa atividade prática. No caso, vocês vão fazer uma interpretação do vilão e do mocinho se apresentando. Então, se eu tenho um mocinho, você tem toda uma postura do corpo, claro, né? E do rosto. Eu vou mostrar para vocês. Olá, gente! Vou chamar vocês para dar uma passeada pela cidade e na volta a gente vai parar na lanchonete e todo mundo comer aquele delicioso bolo com refrigerante. Vamos! Se cruzar o meu caminho, acabo com sua vida. Então vocês perceberam aí a diferença entre o mocinho e o vilão. Enquanto o mocinho ele tem toda uma disposição, toda uma animação para falar, uma energia, você vê o vilão todo introspectivo, fechado, falando baixo, enfim, uma expressão de uma pessoa com raiva, uma pessoa amarga. Então desenvolva aí a atividade de vocês, mostrando esse personagem, o mocinho e o vilão. Solte a imaginação, pode trocar de roupa como eu troquei, eu pintei até um pouco os olhos para ficar mais escuro. Enfim, abusem da criatividade e vou ficar aqui esperando na expectativa. Tchau, gente!